Coelho Gema 91, mais conhecido como Lucas. Com certeza você já se reparou com a angústia, um sentimento como se estivesse sem esperança e medo. Mas pessoas que fazem parte da filosofia conhecem o existencialismo, que o criador dele é o Sartre. Muitas dessas pessoas não gostam do existencialismo, porque ele é muito angustiante. Então, hoje vou falar sobre o existencialismo e como ele pode parecer assustador. Sartre fala: o homem está condenado a ser livre, condenado porque não criou a si, e ainda assim é livre, pois tão logo é atirado ao mundo, torna-se responsável por tudo que faz. Ou seja, quando você tem liberdade, está disposto a arcar com as consequências. Cada escolha que você faz tem que lidar com elas. A frase "O homem nada mais é do que aquilo que ele faz de si mesmo". Esse é o primeiro princípio do existencialismo. Ele acredita que nós próprios nos moldamos. A gente cria nossa personalidade e as verdades que nós acreditamos. A frase "A existência precede a essência". Você nasce e depois você é moldado pelo mundo. Você faz você mesmo e é moldado pelos outros. Mais uma frase de Sartre é: portanto, a nossa responsabilidade é muito maior do que nós acreditamos supor, pois ela encaixa a humanidade inteira. Sartre acha que nossas escolhas são as que fazem a humanidade seguir, como se a gente pode achutar ou não o oficial a ter uma boa convivência ou não. Essas escolhas moldam a humanidade e o destino dela. Sartre acredita que não existe Deus. Não temos um ser que sabe todas as nossas escolhas ou saber se tal ação é boa ou não. E qual passo seguir? Não temos orientação de um ser divino ou de um manual de como fazer escolhas para ter uma boa vida. Na frase "O inverno são os outros", Sartre fala como nós e as pessoas podem nos julgar e assim fazer uma conclusão sobre a gente. Se fizer algo de errado, como esquecer de jogar o lixo, a pessoa vai falar que é errado e irão dar conselhos de como lembrar da hora. A mesma coisa de você. Se a outra pessoa esquecer de pegar a carteira, vai fazer a mesma coisa. Por isso que Sartre fala, o inferno são os outros. Sartre na frase, aquele que não é o que eu sou e aquele que é o que eu não sou. Ele fala como a outra pessoa e nós temos opiniões diversas e medos, angústia e felicidade. E vivemos nessa briga de valores, onde cada um acha certo ou errado tal assunto ou jeito. Mas isso não significa algo ruim. Significa que cada um pode contar sobre o efeito de sua ação e decidir melhorar ou não. Por isso que muitos consideram a filosofia de Sartre muito assustadora do que pode ocorrer, por causa da falta de sentido na vida, falta de Deus e da falta de respostas conclusivas, e da falta de caminho que deixa ainda com muito medo a pessoa. Mas a frase que deixa ainda mais confuso é: se eles não o censuram não tanto pelo seu pessimismo, mas justamente pelo seu otimismo, será que, no fundo, o que a amedronta não é o fato de que ela deixa uma possibilidade de escolha para o homem? O que ele quis dizer, se a filosofia dele é tão pessimista, então por que ela deixa nós livres para fazermos o que quiser? Bem, isso é o que vamos falar, sobre como isso deixa, na verdade, mais otimismo para a vida. Uma vez, em uma aula de Sartre, um estudante perguntou a ele se podia chutar. Ele disse sim, então começou a falar.
A mãe estava brigada pelo pai, porque o pai queria se tornar colaborador com os de Suástica. O irmão foi para a guerra lutar contra a Alemanha, mas o irmão morreu durante a guerra. Ele pensou em ir à guerra, mas a mãe ficou doente e o jovem entrou em um dilema: ir para a guerra para vingar o irmão, mas se ele morrer, a mãe fica sozinha, ou ajudar a mãe doente, mas não vingar a morte do irmão. O jovem já falou para diversos padres. Outros diziam que era para ajudar a mãe. Outros diziam para ir à guerra e vingar a morte do irmão. Então Sartre ouviu e falou: escolha-te a si mesmo. Para Sartre, era melhor o jovem decidir. Se para o jovem seria uma boa escolha ir para a guerra, vá, mas porém com consequência. Ou se é uma boa escolha ajudar a mãe doente, mas não vingar a morte do irmão. Ou seja, se está em uma dúvida que parece quase impossível de escolher, escolha por você ao invés dos outros. Pode pedir ajuda, qual a melhor opção a se tomar. Parece genérico, mas vamos entrar mais a fundo. A melhor pessoa que tem consciência das consequências é você. As pessoas podem lhe dar dicas de como elas iriam fazer, mas você deve escolher o que é melhor para você. A situação pode apresentar a você, mas é você que está sentindo aos fatos. Você mesmo que se molda, você quem escolhe as coisas que você ama, as coisas que você odeia. Você é responsável de si mesmo, ninguém é responsável de você. Não existe um manual de regras que você pode ou não fazer. Não existe um Deus que sabe de tudo. Isso que Sartre quer falar. Nessa visão dele, mostra que há otimismo no existencialismo. Há infinitas possibilidades para escolher. O existencialismo não é pessimista. Na verdade, é positivo. Mostra que o mundo ninguém nasce sem liberdade. Você é quem move o mundo. O mundo é sem sentido? Ele é. Mas o mundo não tendo sentido me dá força em acreditar em mim. Mas não tendo sentido me dá força em acreditar em mim. Não só no vazio, mas na percepção que eu sou soberano de mim, o que nós movemos o mundo e sofremos as consequências de nossos atos. Somos criaturas como todas as criaturas, sem significado de existência.